Imagine um terminal portuário tão estratégico que pode mudar o rumo de duas superpotências globais. Agora, imagine esse terminal sendo construído não em Xangai, nem em Nova York, mas em pleno litoral paulista, no maior porto da América Latina. Estamos falando de um investimento de 285 milhões de dólares, liderado por uma das maiores estatais chinesas do agronegócio, a COFCO, que decidiu fincar os pés e os guindastes no coração logístico do Brasil, o Porto de Santos. Mas isso não é só sobre concreto, navios e exportação. É sobre o futuro das relações comerciais entre Brasil, China e Estados Unidos. É sobre como uma construção desse terminal pode acelerar a dependência brasileira da exportação de grãos e carnes e, ao mesmo tempo, intensificar a crise dos agricultores norte-americanos. Nesse vídeo, você vai entender como essa obra pode mudar o jogo do comércio internacional, porque a China está investindo pesado no nosso maior porto e o que isso realmente significa para o Brasil. O Porto de Santos não é apenas o maior porto da América Latina. É um gigante que sustenta o coração da economia brasileira. Localizado no litoral do estado de São Paulo, ele conecta a produção agrícola do interior aos mercados mais distantes do planeta. Em 2024, o porto bateu recordes ao movimentar cerca de 180 milhões de toneladas de carga, sendo que mais da metade desse volume veio diretamente do campo, com destaque para milho, açúcar e a nossa campeã absoluta, a soja. Em 2023, o Brasil exportou 101,845 milhões de toneladas de soja em grãos. E não foi uma parte pequena que passou por aqui. O Porto de Santos sozinho respondeu por cerca de 40% das exportações para a China. Isso explica por que a COFCO, a gigante estatal chinesa, está investindo pesado para construir um dos maiores terminais de exportação do mundo, bem ali, em Santos. Com investimento de 285 milhões de dólares, o novo terminal da COFCO será dedicado quase exclusivamente ao escoamento de grãos. Essa estrutura permitirá à estatal triplicar sua capacidade de embarque no Brasil, de 4,5 milhões para até 14 milhões de toneladas por ano. Tudo isso com o objetivo claro de abastecer a China e reduzir sua dependência das exportações agrícolas dos Estados Unidos. Mas por que Santos? Além da localização estratégica e da vasta infraestrutura ferroviária e rodoviária que converge para o porto, há outro fator decisivo: a saturação. Atualmente, mais de 91% da capacidade do porto para exportação de grãos já está em uso, segundo a Folha de São Paulo. A construção desse novo terminal surge, portanto, como uma resposta direta a essa sobrecarga e como uma ponte logística direta entre o agronegócio brasileiro e os portos chineses. O que está sendo erguido em Santos não é apenas concreto e aço, é uma nova rota de comércio internacional sendo desenhada diante dos nossos olhos. Erguer um dos maiores terminais graneleiros do mundo fora da China é, sem dúvidas, uma façanha de engenharia, estratégia comercial e geopolítica. É exatamente isso que está acontecendo no coração do Porto de Santos, onde a estatal chinesa COFCO investe cerca de 285 milhões para expandir sua presença global e consolidar o Brasil como seu principal fornecedor agrícola. O terminal está sendo construído em uma área estratégica, com acesso direto tanto à malha ferroviária da Rumo quanto às principais rodovias do Sudoeste. Essa integração logística é um dos pilares do projeto, pois garante o transporte rápido e eficiente de grãos vindo do Centro-Oeste, especialmente soja e milho, até a costa paulista. E a ideia é clara: encurtar distâncias, reduzir custos e ampliar margens. A nova estrutura contará com silos de armazenagem verticalizados, sistemas de climatização inteligente e esteiras transportadoras automatizadas com capacidade de até 2.000 toneladas por hora. Toda essa operação será voltada exclusivamente para exportação, evitando gargalos logísticos e garantindo agilidade em períodos de pico. Além disso, a COFCO já planeja saltar de uma capacidade atual de 4,5 milhões de toneladas por ano para 14 milhões de toneladas, praticamente triplicando seu volume de exportação a partir do Brasil. Para isso, o projeto prevê berços dedicados, calados profundos para navios de grande porte e sistemas automatizados que aceleram o carregamento, algo inspirado em portos chineses como a de Dalian, referência mundial em movimentação agrícola. Mas não se trata apenas de produtividade.
O projeto também adota tecnologias sustentáveis e práticas de mitigação de impacto. O terminal contará com sistemas de contenção de particulados, plataformas com isolamento acústico e captação de águas pluviais para o uso operacional. Tudo isso para atender tanto às normativas ambientais brasileiras quanto aos critérios internacionais de ESG, algo cada vez mais exigido no comércio exterior. Embora a COFCO mantenha sigilo sobre algumas fases da construção, sabe-se que as obras já avançam em ritmo acelerado, com fundações em andamento e terraplanagem praticamente concluída. A expectativa é que o terminal entre em operação entre o final de 2025 e o início de 2026. Para se ter uma noção da dimensão do que está sendo feito, o volume de grãos previsto para a movimentação equivale a cerca de 300 mil caminhões por ano. Em termos navais, isso significa duplicar a capacidade atual da COFCO no Brasil e aumentar significativamente o número de navios carregados com destino à Ásia. Mas o que mais chama a atenção no Porto de Santos é a precisão estratégica. Cada metro quadrado construído serve a um propósito claro: garantir à China uma rota segura, direta e independente de pressões comerciais externas, especialmente dos Estados Unidos. No fim das contas, o que está sendo levantado às margens do Atlântico é mais do que um terminal portuário. É uma peça-chave na engrenagem global do comércio de alimentos, onde o Brasil exporta solo e safra e a China garante seu abastecimento por décadas. O terminal da COFCO em Santos é muito mais do que um investimento de 285 milhões de dólares em infraestrutura. Ele é, na verdade, um ponto de inflexão no tabuleiro geopolítico do comércio internacional, com reflexos diretos sobre 3 gigantes globais: Brasil, China e Estados Unidos. Durante décadas, os Estados Unidos foram os principais fornecedores de grãos para o mercado chinês. Essa dependência, no entanto, começou a ser desafiada em 2018, quando a guerra comercial entre Washington e Pequim acelerou de maneira abrupta. As tarifas impostas pelos Estados Unidos e as retaliações da China deixaram um recado claro: o comércio global de alimentos não é só uma questão econômica, mas também estratégica. Foi nesse vácuo que o Brasil entrou como protagonista, rico em terras cultiváveis, com alta produtividade e laços diplomáticos mais neutros. O país rapidamente assumiu a liderança nas exportações de soja, milho, carne e celulose para a China. Só em 2023, as exportações agrícolas brasileiras para o gigante asiático bateram a casa dos 166,55 bilhões de dólares, sendo responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira durante o ano e consolidando uma relação cada vez mais simbiótica. Com o novo terminal em Santos, essa conexão ganha profundidade, literalmente. A estrutura permitirá que a China aumente significativamente suas importações diretas do Brasil, reduzindo ainda mais a dependência dos Estados Unidos, especialmente em momentos de tensão política. E há um detalhe importante: o terminal é operado por uma estatal chinesa, o que significa que a própria China controla, em parte, sua rota de suprimento no Brasil. É como se o país estivesse instalado uma embaixada logística em território brasileiro, uma estratégia comum na chamada Nova Rota da Seda. Do ponto de vista norte-americano, isso acende alertas vermelhos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que somente com a Primeira Guerra Comercial, os produtores americanos perdem mais de 27 bilhões em exportações. Agora, com a infraestrutura da COFCO no Brasil em expansão, os agricultores dos Estados Unidos enfrentam um cenário ainda mais desafiador: perder espaço para um concorrente direto em um porto altamente estratégico e com aval do governo chinês. Enquanto isso, a China avança em outros projetos de integração logística no continente sul-americano, como a ferrovia bioceânica, que ligará o centro-oeste brasileiro a um megaporto do Peru, cortando quase 10 dias de navegação até a Ásia. Tudo isso faz parte de uma visão clara: controlar rotas, reduzir riscos e garantir o suprimento alimentar da maior população do mundo. O Brasil, por sua vez, caminha numa linha tênue. Se por um lado ganha protagonismo e receita com exportações agrícolas, por outro, aprofunda sua dependência na venda de commodities e vê sua indústria ser sufocada por produtos manufaturados chineses. É o paradoxo da balança comercial. Exportamos toneladas de grãos, mas importamos os equipamentos que antes fabricávamos.
Enquanto o novo terminal da COF ficou erguido nas margens do Porto de Santos, é inevitável a comparação com os terminais graneleiros norte-americanos no Golfo do México e no centro-oeste dos Estados Unidos, que até pouco tempo atrás dominavam com folga a exportação de grãos para a China. Os Estados Unidos possuem alguns dos maiores e mais avançados terminais de grãos do mundo, como os localizados nos portos de New Orleans, Houston e Long Beach. Juntos, esses hubs movimentam dezenas de milhares de toneladas de soja e milho anualmente, com forte presença de multinacionais como a DM, Cargill e Bunge. Para se ter ideia, o terminal de Cargill em Louisiana sozinho tem capacidade de mais de 10 milhões de toneladas por ano, com embarque direto para a Ásia via Canal do Panamá. Agora, vejamos o que está sendo construído no Brasil. O novo terminal da COFCO em Santos tem como meta elevar sua capacidade de exportação de 4,5 para impressionantes 14 milhões de toneladas por ano. Ou seja, ele será equivalente ou até superior a alguns dos maiores terminais dos Estados Unidos, rivalizando em escala e eficiência. Mas há uma vantagem competitiva ainda mais relevante: a proximidade geográfica com o coração agrícola do Brasil. Estados como Mato Grosso, Goiás e Paraná concentram boa parte da produção de soja e milho brasileira. Graças aos investimentos logísticos em ferrovia, hidrovia e rodovias, esses grãos chegam cada vez mais rápido e barato ao Porto de Santos. Resultado: menor custo logístico, maior margem para exportadores e maior atratividade para a China. Outro diferencial está no modelo de controle acionário. Nos Estados Unidos, os terminais são privados ou operados por multinacionais. No caso brasileiro, o terminal será controlado diretamente por uma estatal chinesa. Isso elimina intermediários, aumenta o controle da China sobre o suprimento e garante contratos de longo prazo com produtores brasileiros, algo que os americanos não conseguem replicar com a mesma estabilidade geopolítica. Por fim, há um espaço simbólico nessa comparação. Enquanto os Estados Unidos enfrentam tensões comerciais com a China e tarifaços unilaterais, o Brasil aprofunda sua parceria estratégica com o maior comprador do planeta. O resultado: um possível redesenho das rotas globais do agronegócio, com o eixo gravitacional migrando lentamente de New Orleans para Santos. Se há uma palavra que define esse novo cenário, ela é reposicionamento. E aqui no Construction Time já analisamos diversos projetos de infraestrutura brasileiros, mas é raro ver um investimento estrangeiro com tanto, quem sabe sim ou não, potencial de transformação quanto este terminal da COFCO. O terminal da COFCO no Porto de Santos não é apenas uma nova estrutura de concreto e aço. É uma declaração geopolítica embutida de silos, esteiras e navios graneleiros. Estamos falando de uma obra que pode redesenhar as linhas de comércio agrícola global, reduzir drasticamente a dependência chinesa dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, inserir o Brasil de forma ainda mais profunda na rota estratégica de agronegócio mundial. Mas isso vem com um preço. Enquanto bilhões de dólares entram pelo canal do comércio de commodities, o Brasil se vê diante de um dilema: crescimento exportador com baixa agregação de valor e um processo de desindustrialização silencioso que ameaça a base produtiva nacional. Seremos celeiro ou cérebro? Fornecedor ou inovador? O futuro do país talvez dependa de como equilibramos essa balança. Atrair investimentos estruturais sem abrir mão da soberania produtiva. Porque o desenvolvimento verdadeiro não se limita à exportação de grãos. Ele exige também tecnologia, educação e indústria que permaneçam em solo brasileiro. Afinal, um porto pode escoar riquezas ou drená-las. O que define isso não é o concreto, mas o rumo que uma nação decide seguir. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha desse terminal chinês aqui no Brasil? É uma boa para o brasileiro? Não é? O que você acha disso tudo? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.